Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre semântica, né? Que é sobre o uso de sinônimos e antônimos, sobre palavras que têm significado iguais ou diferentes dentro de um texto. E como a gente faz esse tipo de uso, o uso dessa ferramenta linguística dentro de um texto para ter uma coerência, né? Uma melhor coerência, uma melhor coesão textual, né? Então vamos ver aqui. As relações de sentido entre as palavras. Sinonímia. O que é um sinônimo? São palavras que apresentam significação semelhante e podem ser substituídas umas pelas outras em um contexto qualquer. Por exemplo, eu posso falar assim: a fantasia foi feita com plumas. E posso dizer: a fantasia foi feita com penas. São duas palavras diferentes, são sinônimos, mas elas carregam entre si o seu valor semântico, o seu significado diferente, que são as características. Uma pluma e uma pena são coisas diferentes, mas são sinônimos. Podem ser utilizadas em determinados contextos com um significado muito parecido. E isso enriquece o nosso texto, facilita a leitura, insinua uma infinidade de interpretações, né? E essa é uma das belezas da língua portuguesa. As relações de sentido entre as palavras. É preciso observar que não há sinônimos perfeitos. Foi o que eu disse lá, né? Cada palavra traz em si uma significação mais ampla ou mais restrita, um efeito estético especial. Por exemplo, bicho, inseto. Eu posso dizer, aquele bicho ou aquele inseto, né? Mas o bicho, ele se refere a uma infinidade de animais. O inseto já é um grupo diferente, que também tem entre os insetos. Tem mosquito, barata, mosca. São diferentes. Assim como o bicho, eu não posso estar falando somente de insetos, eu posso estar falando dos mamíferos, por exemplo, né? Macaco, baleia, golfinho, boi. E aqui, bela e bonita. Uma pessoa bela significa uma estética mais aprimorada. Uma pessoa bonita é uma pessoa bonita, bem pronta, como dizem aqui, né? O que é uma antonímia? O que são os antônimos? É justamente o contrário. Os sinônimos são sentidos parecidos e os antônimos são palavras que apresentam oposição de sentido. Então, se uma pessoa é feia, o seu antônimo é bonito. Se um carro é antigo, o seu antônimo é novo. Se um filme foi legal, um passeio foi legal, uma compra foi legal, o seu antônimo é ilegal. Então eu tenho aqui justamente o contrário, né? A oposição de sentido quando eu falo de antônimo, de antonímia. E a coesão, que são as relações de significados, ela acontece assim, né? Um texto ele é uma organizada rede de sentidos e palavras que estão relacionadas. Então, umas palavras estão relacionadas com as outras, tá? E elas têm uma função dentro da estrutura do texto. E também tem uma função dentro dos significados que elas possuem. Uma das formas de se garantir a unidade temática e a coesão de um texto é substituir uma palavra por outra de sentido semelhante, né? No mesmo texto, no mesmo contexto. Então, por isso que nós estamos vendo. Usar sinônimos é uma ferramenta de estilo. Você vai, para que você tenha mais coesão, uma melhor coerência, entenda melhor o texto e o texto não fique, por exemplo, repetitivo. Né? Se eu usei bonito numa frase, na outra eu uso lindo, na outra eu uso belo, estética perfeita. Uso palavras que têm um significado parecido, sinônimo. E isso pode ser feito com o uso de sinônimos e hiperônimos. Agora nós vamos ver o que são hiperônimos, que nós comentamos lá no início, né? Olha aqui. Quando eu falo de bicho e inseto. Olha só. Os hiperônimos são palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos, por exemplo. Fazendo uma comparação com a biologia, podemos dizer que os hiperônimos seriam os gêneros
isto é, palavras que apresentam características comuns. Observe aqui alguns exemplos. Lá. Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo. Olha só. Porque isso aqui eu posso utilizar, assim como eu uso os sinônimos, eu uso hiperônimos. Animais, cachorro. Eu falei no texto, o cachorro estava doente. O animal levou uma mordida de uma cobra venenosa. Né? Eu primeiro chamei de cachorro, depois de animal. Legume é hiperônimo de batata e cenoura. Né? É interessante isso, como o conhecimento do uso das palavras e saber as suas relações semânticas facilita para que escrevamos, né, textos melhores, de melhor entendimento para quem lê. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Né? Eu tenho estrelas, mas essas estrelas, né, elas são planetas. Não são, na verdade, né? As estrelas são os sóis. Os planetas estão em torno de um sol, que formam uma galáxia. Cada palavra tem um sentido, um significado, mas esses hiperônimos aqui, eles servem para facilitar a escrita, para enriquecer o texto. Ok? Muito obrigado.